Meu nome é Sebastião, mas todo mundo me chama de Tião. Trabalho na Fazenda Santo Antônio, lá no sul de Minas, há uns 15 anos. Morei em cidade grande, mas cansei do concreto. Achei que o sossego do interior, o cheiro de terra molhada e o horizonte verde iam me curar. E curou, por um tempo. Até o verão passado. A coisa começou numa sexta-feira, depois de uma jornada pesada de poda. O calor tinha sido de rachar a terra, e o corpo pedia cama. Minha casa é uma casinha de funcionário, afastada da sede, bem na beirada do talhão mais velho de café. À noite, com o silêncio, só se escuta o coachar de uns sapos, e de vez em quando, o latido de um cachorro lá longe. Foi num silêncio desses, já perto das 2 da manhã, que acordei com um calafrio no corpo inteiro. Não foi um barulho que me acordou. Foi um vazio de som. Até os insetos tinham parado. E então, veio o sussurro. Veio de longe, como se atravessasse as fileiras de pés de café, Tião. A voz era fina, arrastada, misturada com o farfalhar das folhas. Eu me levantei, o coração batendo forte, e fui até a janela. Lá fora, só a escuridão profunda do cafezal, com a lua dando um brilho fantasmagórico nas folhas. Deve ter sido o Zé do barracão, pensei. Ou o Neto, o outro trabalhador, querendo cachaça. Mas quem diabos ia me chamar no meio da madrugada, no pé do cafezal? Ignorei. Voltei pra cama, mas o sono não veio mais. No dia seguinte, comentei de leve com o Zé, no almoço. Ele parou de comer o feijão, garfo no ar, e olhou pra mim com uma cara estranha. Cê tá ouvindo coisa, Tião? Ninguém daqui ia te chamar de noite naquele cafezal velho. Nem eu, nem o Neto, nem o patrão. Ele falou baixo, quase cuspindo as palavras. Esse talhão, meu avô contava que era terra de índio antigo. E que, antes do café, tinha um cemitério. Não oficial, entende? Coisa de gente que sumia ponto. Eu ri, claro. Disse que ele estava assistindo novela demais. Mas a garganta ficou seca. A segunda noite foi pior. O sussurro veio mais perto. Sebastião. Dessa vez, parecia estar a uns 10 metros da minha janela. Não era um grito. Era um chamado, um convite. Uma voz de homem, mas desfigurada, como se tivesse passado por um moedor. Saí na varanda, com uma lanterna velha. A luz amarela cortou a escuridão, tremendo na minha mão. Iluminou os primeiros pés de café, as folhas brilhando como olhos. Nada se mexia. Mas, no ar, ficou um cheiro doce e azedo, de fruta podre misturada com café fermentado. Um cheiro que não era normal. No terceiro dia, a paranoia já tinha me pegando. Trabalhei olhando para trás o tempo todo. Cada galho que rangia era um passo. Cada pássaro que voava, um susto. O Neto, que é mais novo e cético, zoou: Tio Tião, cê tá ficando velho e ouvindo vozes da sua consciência. Mas o Zé não zoou. Ele me puxou de canto, depois do serviço. O rosto dele estava sério, marcado pelas rugas e pelo sol. Tião, ele começou, baixinho, olhando em volta. Meu avô contava uma história. Dizia que, quando essa terra era mato virgem, tinha uma tribo aqui. E eles acreditavam num espírito, uma coisa que habitava os lugares de passagem entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Um guardião. E que esse guardião às vezes, chamava as pessoas. Primeiro pelo apelido. Depois pelo nome de batismo. E na terceira vez. Ele fez uma pausa dramática, engolindo seco. Na terceira vez, ele dizia o nome que a pessoa ia ter depois de morta. O nome da alma. E aí, não tinha volta. A pessoa era dele. Zé, para com essa merda, eu falei, mas a voz saiu fraca. Isso é lenda de velho assustador. Pode ser, ele concordou, mas o olhar não era de quem acreditava que era lenda. Só te digo uma coisa, se ouvir de novo, não responda. Nunca responda a um chamado que você não vê de onde vem. É como assinar um contrato. Naquela noite, eu tomei uma decisão de homem corajoso, ou talvez de homem estúpido. Coloquei uma garrafa de cachaça do lado da cama, bebi uns 3 dedos, e deixei o facão de poda ao alcance da mão. Se for algum maluco me zoando, pensei, ele vai se arrepender. A coragem da cachaça durou até 1h30 da manhã. Porque aí, veio a terceira chamada. E ela não foi um sussurro. Foi uma voz clara, cristalina, que parecia ecoar dentro do meu quarto, não fora. E não disse Tião. Nem Sebastião. Ela disse, com uma pronúncia perfeita e gelada, Sebastião Nogueira. E então, como se fosse uma informação adicional, um sussurro que veio logo em seguida, colado nas paredes,
venha para a colheita. Eu não me lembro de pegar a lanterna. Me lembro de estar de pé, no meio do quarto, suando frio, com o facão na mão. A raiva e o medo brigavam dentro de mim. A raiva ganhou. Era um zumbido nos ouvidos, uma vontade selvagem de acabar com aquilo, de enfrentar o fantasma, o maluco, o que fosse. Eu abri a porta com um golpe seco e saí para a varanda. A noite estava mais fria que o normal. O céu sem estrelas. O cafezal era uma massa negra, impenetrável. Quem é você? Eu gritei, minha voz rasgando o silêncio, cheia de um ódio que não era totalmente meu. O que você quer? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o vento parou. A lanterna na minha mão tremeu, e a bateria fraquejou, deixando a luz ainda mais fraca. E então, do meio da escuridão, uma resposta veio. Não em palavras. Veio em movimento. As fileiras de café, lá no fundo, começaram a se agitar. Não era o vento. Era algo passando por entre elas. Algo que fazia as plantas se abrirem e fecharem em um rastro claro, vindo direto na minha direção. E vinha rápido. Muito rápido. Um cheiro insuportável de terra revolvida, de raiz apodrecendo, invadiu minhas narinas. Ouvi estalos secos, como de galhos quebrando sob um peso imenso. Eu congelei. Toda a coragem da cachaça e do facão evaporou, deixando só o puro instinto animal do medo. Aquele não era um homem. Não era um animal. Eu dei um passo para trás, tropeçando no batente da porta. A coisa que vinha do cafezal não diminuía a velocidade. O rastro de plantas agitadas agora estava a uns 50 metros. Depois 30. Foi quando a lanterna apagou de vez. Na escuridão total, o único sentido que restou foi a audição. O farfalhar vinha direto para mim. E junto, agora bem claro, o som de uma respiração ofegante, rouca, cheia de líquido. E um novo sussurro, não mais chamando, mas declarando. Já sei seu nome. Já sei seu nome todo. Eu me virei e corri para dentro de casa. Tranquei a porta com ferrolho e empurrei a mesa de cozinha contra ela. Meu coração batia tão forte que eu achava que ia explodir. Fiquei encostado na porta, escutando. Do lado de fora, o som parou abruptamente na altura da minha varanda. Ouvi apenas uma última frase, dita com uma calma aterradora, como se fosse um lembrete de um compromisso marcado. Amanhã à noite, Sebastião Nogueira. Vim buscar o que é meu. E então, só silêncio. Um silêncio que durou até o amanhecer. Eu não dormi. Fiquei olhando pela fresta da janela, o facão apertado na mão, até o primeiro raio de sol pintar os cafeeiros de verde novamente. De dia, tudo parecia normal. O sol batia, os pássaros cantavam. Mas eu sabia. A normalidade era uma mentira. Algo tinha se quebrado. O cafezal não era mais só um cafezal. Era um umbral. E eu tinha, por idiotice e orgulho, respondido ao chamado. Agora, ele tinha meu nome completo. E, pelas palavras do Zé, isso era a segunda etapa. Só faltava a terceira. O nome da minha alma. E a pergunta que me consumia, enquanto eu via os trabalhadores chegarem para mais um dia de serviço normal, era: o que acontece quando o dia nasceu claro, mas para mim foi como se uma névoa grossa tivesse caído sobre o mundo. Cada cor estava opaca, cada som, abafado. Meu corpo pesava 1 tonelada. Encarar os outros trabalhadores foi a coisa mais difícil. O neto veio com piadinha pronta. E aí, tio Tião, dormiu bem ou passou a noite conversando com os bichos? Eu só consegui balançar a cabeça, um sorriso forjado que devia ter ficado mais parecido com um trejeito de dor. O Zé não disse nada. Ele só me olhou, da cerca onde estava amarrando um arame, e aquele olhar disse tudo. Era um olhar de pena e de medo. Medo por mim e medo de mim. Como se eu já estivesse contaminado, marcado. Ele se aproximou na hora do almoço, quando todo mundo estava distraído. E então? Ele sussurrou, mexendo o feijão no prato sem vontade de comer. Ele veio, eu respondi, a voz saindo rouca, de quem não usará as cordas vocais desde o grito da noite. Ele falou meu nome completo. E disse que volta hoje à noite. Que vem buscar o que é dele. Zé fechou os olhos por um segundo, como se recebesse uma notícia de morte. Ah, Tião? Eu avisei. Por que você respondeu? Raiva, Zé. Puro sangue quente na cabeça. E agora? O que eu faço? Tem como reverter? Ele olhou em volta, nervoso. Meu avô contava, mas não sei se é verdade, ou se era só história para fazer a gente ter medo da floresta. Dizia que, depois do segundo nome, a única saída era ir embora. Sumir.
Trocar de cidade, de estado, até de nome. Porque a coisa está ligada a você, mas ela está ligada a este lugar. Ela é o guardião deste cafezal, desta terra. Se você for embora, talvez ela não consiga te seguir. A esperança, frágil como vidro, brilhou dentro de mim. É só isso? Ir embora? Mas tem um porém, ele continuou, e o tom dele congelou minha esperança no nascedouro. Ela não vai querer que você vá. Ela já te marcou. E meu avô dizia que, entre o segundo e o terceiro chamado, ela fica mais atenta. Qualquer tentativa de fuga, ela sente. E impede. Como assim impede? Zé encolheu os ombros, um gesto de impotência. Acidentes. Portas que não abrem. Estradas que viram labirintos. A mente que engana. É um jogo psicológico, Tião. Ela vai brincar com você. Até você desistir e ficar aqui, esperando o chamado final. O resto do dia foi uma tortura. Minhas mãos tremiam ao podar os galhos. Cada som me fazia pular. Eu via movimentos no canto do olho, entre as fileiras de café, mas quando virava, não tinha nada. Só o vulto preto de um pássaro, ou o balanço normal das folhas. Mas a sensação de ser observado era constante, pesada, como um manto de chumbo sobre meus ombros. Decidi que tentaria. A opção de ficar e esperar pela morte, porque eu não tinha mais dúvidas de que era disso que se tratava, era inaceitável. Eu não tinha família fixa, poucas coisas na vida. Um carro velho, umas roupas, algumas economias guardadas num colchão velho. Dava para sumir. Assim que o sol começou a descer, fingi uma dor de barriga e fui para minha casa. Meus movimentos eram frenéticos, controlados pelo pânico. Joguei roupas numa mochila velha, peguei o dinheiro de dentro do colchão, os documentos. Olhei pela janela. O cafezal parecia quieto, pacífico, banhado na luz dourada do fim de tarde. Uma armadilha linda. Saí de casa, jogando a mochila no banco de trás do meu Uno Mille enferrujado. A chave tremia na minha mão. Girei a ignição. O motor girou, cansado, mas não pegou. Tentei de novo. E de novo. Só o som rascante da partida, cada vez mais fraca. Não. Agora não. Desci, abri o capô. Tudo parecia normal. Nada desconectado. Tentei a ignição de novo. Nada. O combustível estava pela metade. A bateria parecia fraca. Mas tinha funcionado perfeitamente na manhã anterior. Foi quando senti. Aquele mesmo silêncio absoluto do início das outras noites começou a descer. Os pássaros pararam de cantar. O vento morreu. E um cheiro doce e azedo começou a emanar do cafezal, ao lado do carro. Ela sabia. E estava começando o jogo. Abandonei o carro. Vou a pé até a sede, peço ajuda, pensei, desesperado. A estrada de terra era um caminho de uns 2 quilômetros, ladeira abaixo. Comecei a correr. Nos primeiros 500 metros, tudo bem. O céu estava ficando roxo. Depois, o caminho começou a ficar estranho. As mesmas árvores que eu via todo dia pareciam estar em lugares diferentes. Uma cerca quebrada que eu me lembrava de estar mais adiante, apareceu do meu lado direito, 2 vezes. Eu estava ofegante, suando, mas não de cansaço, de terror. Era como se a estrada estivesse se alongando, se dobrando sobre si mesma. Parei, me apoiando nos joelhos, tentando recuperar o fôlego. Foi quando ouvi. Não um sussurro. Era um arrastar lento, pesado, vindo da mata ao lado da estrada. Como se alguém, ou algo, estivesse puxando um corpo por entre os arbustos secos. Levantei a cabeça, gelado. Lá, entre as sombras das árvores, eu vi. Não uma silhueta completa. Vi mãos. Dezenas de mãos pálidas, sujas de terra, saindo do solo ao pé das árvores, agarrando os galhos baixos. E elas se moviam. Não tentavam me pegar. Apenas apontavam. Todas, em uníssono, apontavam de volta, na direção da minha casa, na direção do cafezal. E uma voz, que não era mais um sussurro, mas um coro de vozes sussurrantes, ecoou na minha mente, não nos meus ouvidos. Volte. Volte para onde você pertence. A colheita não pode ser adiada, Sebastião Nogueira. Eu gritei. Um grito de puro desespero animal. Virei e corri de volta, cegamente, pelo mesmo caminho. Dessa vez, a estrada pareceu normal. Em 10 minutos, eu estava de volta à clareira da minha casa, dobrado, vomitando de medo e exaustão ao lado do carro morto. Era inútil. Fugir era impossível. Ela controlava o próprio espaço ao redor da fazenda.
Eu estava numa prisão sem grades. O céu escureceu completamente. Eu entrei em casa, tranquei tudo de novo, mas sabia que era teatro. Se ela quisesse entrar, entraria. Acendi um lampião a querosene, a luz elétrica parecia muito frágil para a noite que estava por vir. Sentei na mesa da cozinha, encarando a porta, o facão sobre a mesa. A espera foi a pior parte. Cada segundo era uma agulha no cérebro. Meus sentidos estavam tão aguçados que eu ouvia o crepitar do pavio do lampião, o ranger dos tijolos da casa se contraindo com o frio da noite. O cheiro doce e azedo estava dentro de casa agora, fraco, mas presente. Então, à 1h30 da manhã, o mesmo horário da noite anterior, tudo parou. Até o crepitar do lampião pareceu silenciar. A voz veio. Não do lado de fora. Veio do canto escuro da sala, oposto ao lampião. Era uma voz calma, professoral, quase gentil. E era a voz mais aterrorizante que já ouvi. Sebastião Nogueira, ela disse. Você tentou partir. Isso desagradou. Mas compreendo. O instinto de preservação é forte. Agora, é hora de saber a verdade. Hora de saber quem você realmente é, para mim. Eu não respondi. Fiquei paralisado, os olhos fixos na escuridão daquele canto. A escuridão começou a ficar mais densa, a tomar forma. Seu nome não é Sebastião. Esse é o nome que o cartório te deu. O nome que sua mãe gritava quando você se perdia no mercado. Eu vou te dizer o nome que você terá quando o último grão de café desta terra for colhido. O nome que você vai sussurrar para os outros, no escuro, daqui a 100 anos. A forma no canto se moveu. Não era uma pessoa. Era uma coluna de sombras e folhas secas, de terra e galhos retorcidos, com aquelas mãos pálidas brotando de seu corpo. E dela, saiu o terceiro nome. Não foi um sussurro. Foi uma declaração solene, gravada a fogo no ar. Você será o semeador do silêncio, o chamador da última fileira, o servo que trará o... Compreendi então, com um desespero que me esvaziou por dentro. Não iam me matar. Iam me transformar. A maldição não era o fim, era uma promoção macabra. Eu me tornaria parte dela. Eu seria o próximo a sussurrar nos cafeeiros, a chamar os trabalhadores solitários, a perpetuar o ciclo. O Zé estava errado. O terceiro nome não era o nome da minha alma morta. Era o título do meu novo cargo na horrível economia sobrenatural daquelas terras. Aceite seu nome, a voz ecoou, vindo de toda a casa agora. E a dor cessará. Eu olhei para o facão sobre a mesa. A lâmina refletia a fraca luz do lampião. Havia uma saída. A única saída real. Mas o medo era maior. O medo da morte, do desconhecido após ela. E então, uma canção começou, vinda do cafezal. Uma cantiga de ninar antiga, distorcida, cantarolada por dezenas de vozes abafadas pela terra. Era hipnótica. Meus olhos pesaram. Uma paz falsa, envenenada, começou a se espalhar por mim. Era mais fácil aceitar. Era mais fácil se render. Não. Peguei o facão. Não para atacar a sobra, isso seria inútil. Mas para fazer a única coisa que ainda me tornava humano, recusar. Meu nome, eu falei, com uma voz que não reconheci, é Sebastião Nogueira. E vou embora daqui. Mesmo que tenha que ir a pé. Mesmo que você torne cada passo um inferno. Este não é meu nome. A sombra no canto rugiu. Não um rugido de fera, mas um som de terra rachando, de raízes sendo arrancadas. A casa inteira tremeu. O lampião caiu e se apagou, mergulhando tudo na escuridão absoluta. Eu saí correndo, às cegas, em direção à porta. Bati contra a mesa, tropecei, mas consegui abrir o ferrolho. A noite lá fora estava negra como breu. Eu corri, não pela estrada, mas direto para os campos abertos, na direção contrária ao cafezal. Sentia coisas me agarrando às pernas, raízes, ou mãos. Ouvia o coro de sussurros irados enchendo minha cabeça, prometendo uma eternidade de tormento. Corri até os pulmões do Eren, até cair em um riacho, a água gelada me revivendo. Levantei e continuei. Não olhei para trás nenhuma vez. Encontrei uma rodovia ao amanhecer, ensopado, ensanguentado pelos galhos, mas vivo. Um caminhoneiro me levou até a cidade mais próxima. Nunca mais voltei à fazenda Santo Antônio. Escrevo isso de um lugar muito longe, anos depois. Troquei de estado, de nome, de vida. Mas às vezes, nas noites mais silenciosas, principalmente quando passo perto de um parque ou de um jardim muito escuro, sinto um formigamento na nuca. E ouço, muito longe, como um eco de um pesadelo que nunca me deixou totalmente,
O primeiro sussurro de um novo nome que não é meu. Tiaon. Desta vez, não é para mim. É o chamado que eu escapei por um triz. É o chamado que agora, talvez, outro trabalhador solitário está ouvindo. E eu só posso rezar para que ele seja mais esperto do que eu. Para que ele nunca, nunca responda. Porque a colheita do cafezal nunca para. Ela só espera por uma nova voz. Me chamo Ricardo, mas pode me chamar de Rick. Sou representante comercial, e minha vida era a estrada. Conheço cada asfalto, cada atalho de terra, cada bar de beira de rodovia entre a região central e o sul de Minas. Dirijo um Sandero, ano 2018, bem cuidado. Nunca me deixou na mão. Até aquela terça-feira. Precisava fazer uma entrega em São Cândido, um distrito afastado da rota principal. O GPS sugeriu a estrada asfaltada, mais longa. Um velho no posto de gasolina, enquanto consertava um pneu furado, me deu uma dica: pega o atalho de terra, rapaz. É reto, uns 40 minutos e você chega. Só toma cuidado depois da ponte. Perguntei: cuidado com o quê? Buraco? Caçamba? Ele só limpou as mãos num pano sujo e olhou para a estrada de terra que sumia no horizonte de eucaliptos. Cuidado é cuidado. A estrada, às vezes, prega peça nos desavisados. Na hora, achei que era coisa de velho supersticioso. Agora, daria tudo para ter ouvido e pegado a rota longa. A estrada era bonita, na verdade. Cruzava pequenas propriedades, pastos com vacas magras, plantações de eucalipto que formavam túneis verdes. O rádio pegava uma estação local, tocando modão. Tudo tranquilo. Passei pela tal ponte de madeira, uma estrutura estreita, rangente, sobre um riacho raso. Uns 200 metros depois, a estrada fazia uma curva fechada à esquerda, ladeada por 2 morros íngremes cobertos de mata fechada. Foi exatamente no ápice dessa curva que aconteceu. O Sandero, que vinha numa boa, simplesmente morreu. Não foi um engasgo, um solavanco. Foi como se alguém tivesse puxado a tomada. O painel escureceu por completo. O som do rádio cortou no meio de uma frase. A direção hidráulica travou, e por um milésimo de segundo, o carro pendeu para a beirada da estrada, onde um barranco de uns 2 metros descia para a mata. Eu forcei o volante, os pneus cantando na terra solta, e consegui parar o carro, já meio encostado no barranco. Que porra é essa? Eu soltei sozinho dentro do carro. O silêncio era avassalador. O tipo de silêncio que parece ter peso, que pressiona os tímpanos. Até os grilos tinham parado. Tentei dar a partida. Nada. O motor não dava o menor sinal de vida. A chave virando produzia só um clique seco e solitário. Verifiquei os contatos da bateria, tudo firme. Não fazia sentido. Um carro moderno, cheio de eletrônica, não apaga assim do nada sem uma causa muito grave. Foi quando o primeiro cheiro chegou. Um odor doce, enjoativo, de mel misturado com mofo, com algo por baixo que lembrava carne muito velha. Era fraco no início, mas foi ficando mais forte, como se a fonte estivesse se aproximando. Peguei o celular para pedir socorro. Sem sinal. Claro. No meio daqueles morros, era esperado. Respirei fundo. Calma, Rick. Você é um cara da estrada. Já passou por perrengues piores. Abri a porta para descer e dar uma olhada no motor, talvez sinalizar para algum carro que passasse, se é que passava alguém naquele trecho maldito. Assim que meus pés tocaram a terra batida da estrada, o som começou. Tum, tum, tum. Eram passos. Passos pesados, lentos, como se alguém com botas de couro grosso estivesse caminhando em solo úmido. Vinham de trás do carro, lá da curva onde eu tinha vindo. Meu coração deu um salto. Virei rapidamente, esperando ver um fazendeiro, um caçador, qualquer pessoa. Não tinha ninguém. A estrada estava vazia. A poeira que meu carro tinha levantado ainda estava assentando no ar, formando um brilho dourado à luz do fim de tarde. Mas os passos continuavam. Tum, tum, tum. Se aproximando. Tem alguém aí? Gritei, minha voz soando anormalmente alta e frágil naquele vale silencioso. Os passos pararam. O cheiro doce ficou mais intenso, quase nauseante. E então, uma sensação física, como se o ar tivesse ficado mais pesado, mais gelado, mesmo sob o sol quente. Meus braços arrepiaram todos. Era um medo primitivo, de algo errado, profundamente errado com aquele lugar. Corri de volta para dentro do carro, trancando as portas. Respirava ofegante, as mãos suando no volante. É só sua cabeça, Rick. Nervosismo. O carro quebrou, você está assustado,
E a mente prega peças. Tentei me convencer. Olhei pelo retrovisor. E foi então que eu a vi. Na beira da estrada, do lado oposto ao barranco, onde a mata começava, havia uma silhueta. Parada. Não dava para distinguir detalhes. Era uma forma humana, mas desproporcional, muito magra e alta demais. Parecia feita de sombra densa, mas tinha uma solidez que as sombras normais não têm. Ela não se mexia. Só estava lá, de frente para o carro. O pior não era vê-la. O pior era a sensação de reconhecimento que ela passava. Como se ela não estivesse me vendo pela primeira vez. Como se ela já me conhecesse e estivesse apenas confirmando minha presença. Os passos recomeçaram. Tum, tum, tum. Mas agora vinham da frente do carro, da direção da silhueta. Ainda não havia ninguém na estrada. A silhueta continuava imóvel à beira, mas os passos soavam na terra, cada vez mais próximos do capô do meu Sandero. E eu fiz a coisa mais covarde e mais inteligente da minha vida. Me joguei no banco de trás, me cobri com um casaco velho que tinha lá, e fiquei absolutamente imóvel, prestando atenção a cada som. Os passos pararam ao lado do carro, do passageiro dianteiro. Ouvi um ruído baixo, um arranhão lento, como se unhas, ou algo pontiagudo, passassem de leve pela pintura da porta. Meu sangue gelou. Eu prendi a respiraça. O arranhão continuou, subindo pela janela. Então, parou. Percebi, horrorizado, que o cheiro doce agora estava dentro do carro. Impregnava o ar, como se tivesse vazado pelas frestas. E então, uma voz. Não era um sussurro, nem um grito. Era uma fala sussurrada, áspera, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, mas com a clareza de quem está ao meu ouvido. Mais um que para. Mais um que fica. Você viu a sentinela? Eu não respondi. Meus músculos doíam de tanto ficar tensos. Lágrimas de puro terror escorriam pelo meu rosto, misturando-se ao suor. A voz continuou, como se comentasse o clima. Ela gosta de observar. Ela marca. O carro é o caixão. A estrada é o cemitério. Você já é parte da coleção. Ouvi um último arranhão, mais forte, que certamente riscou a lataria. Depois, os passos recomeçaram, se afastando, indo na direção de onde a silhueta, a sentinela, estava. Quando olhei cautelosamente pelo vidro, a silhueta havia desaparecido. Os grilos, de repente, recomeçaram seu ruído. O cheiro doce começou a dissipar, lentamente. A pressão no ar aliviou. Mas o carro continuava morto. Fiquei ali, encolhido no banco de trás, por horas. A noite caiu, e com ela, um frio cortante e a escuridão total. Sem bateria, não tinha como ligar os faróis ou o aquecimento. O único som era o vento uivando entre os morros. A cada momento, eu esperava ouvir os passos voltando. Quando o primeiro raio de sol clareou o céu, eu estava exausto, faminto, mas vivo. Com a luz do dia, uma coragem tênue voltou. Saí do carro, meu corpo todo dolorido. As marcas estavam lá, 4 arranhões profundos, paralelos, na porta do passageiro. Não eram de galho. Pareciam feitos com uma ferramenta. Tentei a chave novamente. Nada. Decidi que não podia esperar mais. Enchi uma mochila com água e documentos, e comecei a caminhar pela estrada. Caminhei por cerca de 1 hora, até avistar uma placa indicando o distrito. Minhas esperanças renasceram. Foi quando vi um carro velho, uma Brasília amarela, encostado exatamente da mesma forma que o meu, um pouco mais adiante. Aproximei-me. O carro estava abandonado, cheio de poeira, os pneus murchos. Olhei dentro, bancos rasgados, painel arrancado. E na porta do motorista, os mesmos 4 arranhões paralelos. Um frio percorreu minha espinha que não tinha nada a ver com a manhã fresca. Seguindo a pé, encontrei mais 2 carros em estados similares, em trechos diferentes da mesma estrada. Todos parados em curvas ou retas isoladas. Todos com marcas de arranhões. Todos parecendo caixões de metal à beira da estrada. Cheguei a São Cândido cambaleando. A primeira pessoa que parei foi um senhor na porta de um bar. Preciso de um guincho. Meu carro quebrou na estrada velha, depois da ponte. O velho me olhou, e seu rosto se transformou. Ficou sério, cheio de uma preocupação profunda. Depois da ponte? No trecho do morro? Sim. Ele fez que sim com a cabeça, lentamente. Você, ouviu alguma coisa? Viu alguma coisa parada na beirada? A pergunta direta me pegou de surpresa. Eu hesitei, mas a necessidade de desabafar foi maior. Ouvi passos. E vi uma sombra.
Uma silhueta muito alta. O velho fez o sinal da cruz. Você é sortudo de estar aqui conversando. A sentinela te marcou, mas você não virou coleção. Ainda. Ele me chamou para entrar no bar. Pagou um café forte, tremendo um pouco. E então, ele me contou. Me contou sobre a estrada do silêncio. Sobre como, há décadas, naquela curva, carros de todos os tipos simplesmente morrem. Sem explicação. Os mecânicos nunca encontram defeito depois que os rebocam. Às vezes eles pegam de volta, como se nada tivesse acontecido. Mas os que ficam, ele sussurrou, esses são os que a sentinela quer. Ela é antiga. Mais antiga que a estrada. Dizem que era uma entidade da mata, um protetor de algum lugar sagrado que a estrada cortou ao meio. Agora, ela fica brava. Ela coleta. Cada carro parado é um troféu. E quem fica dentro à noite, ele fez uma pausa dramática. Quem fica, às vezes é encontrado. Mas nunca inteiro. E nunca são os mesmos. Têm os olhos vazios e falam sobre a coleção eterna. Perguntei por que ninguém fecha a estrada, ou coloca um aviso. Já tentaram, ele disse. As placas somem. A cerca que colocaram uma vez apareceu retorcida, como se tivesse sido derretida. E os políticos da cidade não acreditam, ou têm medo de parecerem loucos. Então, a gente só avisa quem é de fora. Às vezes acreditam. Às vezes, não. O guincho foi até meu carro comigo dentro do caminhão. O motorista, um cara durão, ficou em silêncio o caminho todo. Quando chegamos no sandeiro, ele apenas balançou a cabeça, vendo os arranhões. Ela estava brava hoje, foi tudo que ele disse. Engatou o carro no reboque, curiosamente, antes de partir, ele tentou dar a partida no sandeiro. O motor ligou na primeira tentativa, roncou suave como se nada tivesse acontecido. Olhei para o motorista, e ele viu o terror no meu rosto. É assim mesmo. Ela só deixa ir embora se tiver certeza de que você vai contar. Se vai espalhar o medo. É assim que ela se alimenta. Pelo susto dos outros. Voltei para casa. Troquei de carro. Mudei de rota. Evito até estradas de terra que lembrem minimamente aquela curva. Mas o pesadelo não acabou. Porque semana passada, voltando para casa à noite, na periferia da cidade, meu novo carro, um HB20, deu uma falha. Só uma. Um solavanco rápido, e as luzes do painel piscaram. Foi na hora que eu estava passando por um parque escuro, arborizado. E no cantinho do meu olho, na calçada, sob uma árvore, eu juro que vi uma silhueta alta e magra, parada. Ela não esqueceu. A sentinela só estava esperando eu me sentir seguro de novo. Esperando o momento de me chamar para fazer parte da coleção eterna. E o pior é que, agora, às vezes quando estou quase dormindo, ouço um som baixo, distante, como se viesse da garagem. Tum, tum, tum. A vida virou um jogo de evitação. Calculava rotas para nunca passar por ruas muito arborizadas à noite. Parava em postos de gasolina iluminados como se fossem santuários. O barulho de qualquer motor falhando me fazia entrar em pânico. A terapia ajudava. Mas como explicar um terror cósmico, ancorado numa estrada de terra mineira, para uma psicóloga urbana? Ela diagnosticou transtorno de estresse pós-traumático. Eu sabia que era mais. Era um contrato não assinado, mas riscado na lataria da minha alma. O pesadelo se tornou realidade em uma noite de chuva fina. Voltava de um jantar. Uma rua residencial, tranquila, com algumas árvores antigas. O carro, o tal HB20 novinho, simplesmente apagou. Não foi uma falha. Foi a morte súbita, idêntica à da estrada de terra. O silêncio foi instantâneo, só o bater da chuva no teto. E então, o cheiro. Aquele mel podre, invadindo o interior. Meu corpo entrou em paralisia. Lá fora, através do véu de chuva na janela, via a sentinela. Não mais uma silhueta imprecisa na mata. Agora, sob o amarelo de um poste de luz, eu via detalhes. Era alto demais. Seus membros longos e finos como gravetos, a cabeça uma massa escura sem rosto. Mas tinha olhos. 2 pontos de uma escuridão mais profunda que a noite, que sugaram a luz ao redor. Ela estava parada sob uma mangueira, na calçada de uma casa. E começou a andar. Não em passos pesados de terra, mas em um deslizar silencioso, desengonçado, vindo em direção à rua. Em direção a mim. O instinto de fuga quebrou a paralisia. Saí do carro e corri. Chuva e lágrimas cegavam meus olhos. Ouço, por trás, não passos, mas um som de galhos se arrastando no asfalto molhado. E uma voz, dentro da minha cabeça,
clara como um sino de igreja. Você da coleção que fugiu. Volte para seu lugar. Volte para a fileira. Corri até uma loja de conveniência 24 horas. Gritei por socorro. O atendente, assustado, chamou a polícia. Quando os oficiais foram verificar meu carro abandonado, ele estava lá. Ligado. O motor funcionando perfeitamente, o rádio tocando baixo. Não havia marcas de arranhões. A chuva havia lavado tudo. Mas eu sabia. O jogo tinha mudado. Ela não estava mais confinada à estrada de terra. Eu a tinha trazido comigo. Minha fobia, meu medo constante, era como um farol. Eu era a isca e o anzol. Não tive escolha. Voltei àquela estrada, em plena luz do dia, com um padre e um caminhoneiro destemido. O padre benzeu o local, rezou. O caminhoneiro cuspiu no chão e disse: essa terra tem dono, e não é a gente. Fiz uma oferenda simbólica, um pedido de desculpas por ter invadido. Fingi submissão. O cheiro doce dissipou-se por um tempo. Os pesadelos diminuíram. Achava que tinha conseguido. Até ontem. Recebi um e-mail. Sem remetente. Apenas um anexo, uma foto aérea, em preto e branco, da tal curva da estrada de terra. Nela, alinhados com precisão militar ao longo da margem, estavam dezenas de carros. Carros antigos, modernos, abandonados. Uma coleção macabra. E no final da fileira, havia um espaço vago. Destaque no canto inferior da foto, riscado digitalmente, uma mensagem. Vagaria #47 reservada. Aguardando ocupação. E abaixo, a placa do meu HB20. Ela nunca quis meu carro velho daquela vez. Ela coava o novo. Queria este. E o espaço na fileira é para mim. Eu sou o próximo item da coleção eterna. A sentinela só está aguardando o silêncio perfeito para me buscar. E desta vez, não haverá estrada para fugir. Meu nome é Ana. Sou arquiteta, e cheguei em Ponte Nova, na região central de Minas, com uma mala de roupas, um laptop e a necessidade urgente de recomeçar. Um divórcio feio, a cidade grande me asfixiando. Precisava de um lugar silencioso, barato, onde pudesse trabalhar freelance e lamber minhas feridas. Quando vi o anúncio online, pensei que fosse golpe. Casa térrea, 2 quartos, sala ampla, cozinha nova, no coração da cidade histórica, por míseros $200. O corretor, um senhor de terno puído chamado Sr. Tavares, foi evasivo desde o primeiro contato. Na visita, a casa era ainda melhor que nas fotos. Pisos de madeira de lã encerados, janelas altas com vidros originais, uma clarabóia no corredor que banhava tudo de luz. Cheirava a cera e tempo, mas de um jeito bom, aconchegante. Tem alguma infiltração? Problema na fundação? Perguntei, desconfiada daquela sorte toda. Problemas, de ordem pessoal dos inquilinos anteriores, ele respondeu, ajustando os óculos. Ninguém fica muito tempo. Dizem que é muito quieta. Eu quase ri. Quieta era o que eu mais queria. Assinei o contrato na hora, paguei 3 meses adiantado. O Sr. Tavares entregou as chaves com uma hesitação visível. A senhora tem algum hobby? Algo que a distraia à noite? Achei a pergunta estranhíssima. Leio. E trabalho. Por quê? Ele apenas balançou a cabeça. Nada. Boa sorte, Dona Ana. A primeira semana foi um sonho. A casa era inspiradora. Projetos fluíam, as noites eram pacíficas, eu dormia como uma pedra. A paz que tanto busquei, enfim, parecia ter me encontrado. Até que, na segunda-feira, o ritual começou. Acordei no escuro absoluto, com o coração disparado. Não foi um barulho que me acordou. Foi uma mudança de pressão. O ar ficou pesado, denso, como antes de uma tempestade. Olhei para o despertador no criado mudo, 3h17. E então, veio o primeiro som, um arrastar lento e pesado, vindo da sala. Como se alguém estivesse puxando um móvel muito pesado, de madeira maciça, sobre o piso de tábuas. Skrek, tump. Skrek, tump. Meu corpo congelou na cama. Um ladrão? Era a única explicação lógica. Peguei o celular, hesitei em ligar para a polícia. O som continuou, metódico, arrítmico. Não era alguém roubando. Era alguém, rearrumando a casa. Decidi enfrentar. Peguei um pesado livro de arquitetura como arma e saí do quarto, em silêncio. O corredor estava gelado, uma friagem que penetrava o roupão. A luz da clarabóia, que à noite era banhada pelo brilho do poste da rua, parecia opaca,
como se uma névoa grossa a tivesse coberto. Espiei pela porta entreaberta da sala. A sala estava vazia. Os móveis, meu sofá, minha estante, estavam exatamente nos seus lugares. Mas o som de arrastar continuava, agora vindo da cozinha. Skreek, tump. Senti, então, mais do que ouvi. Uma presença. Uma sensação avassaladora de que eu não estava sozinha, mas sim invadindo um momento privado de outra pessoa. Um eco de uma atividade doméstica que não era minha. Coragem se esvaindo, recuei para o quarto, tranquei a porta e enfiei a cabeça debaixo do travesseiro. Os sons continuaram por mais uns 10 minutos, até pararem subitamente, como se um interruptor tivesse sido desligado. A pressão no ar normalizou. A luz da claraboia voltou ao normal. Olhei para o relógio, 3h34. Na manhã seguinte, examinei a casa. Não havia marcas no piso. Nada fora do lugar. Convenci-me de que foi um sonho vívido, fruto do estresse e da solidão. Na noite seguinte, 3h17 novamente. Desta vez, não foi um arrastar. Foram sussurros. Dezenas deles, sobrepostos, vindo de todos os cômodos ao mesmo tempo. Não dava para distinguir palavras, era um mar de cochichos urgentes, angustiados. E no meio deles, um choro abafado de mulher, vindo do banheiro. Não saí do quarto. Fiquei sentada na cama, tremendo, ouvindo aquele concerto de vozes fantasmagóricas até que, pontualmente às 3h34, cessou. No terceiro dia, fui atrás de respostas. Procurei o Sr. Tavares. Ele não ficou surpreso ao me ver pálida e com olheiras profundas. É a casa, não é? Ele disse, resignado, em seu escritório empoeirado. O que é aquilo, Sr. Tavares? Gravação? Infração? O que? Ele suspirou. Não sei o nome técnico. Meu avô, que era o corretor antes de mim, chamava de a morada do eco. Dizia que algumas casas, em lugares onde muitas vidas, intensas, se desenrolaram, não guardam fantasmas. Guardam momentos. Como um filme preso em loop. E essa casa, Dona Ana, ela repete. Repete os momentos de maior agonia, medo ou desespero de todos que já moraram nela. Por que às 3h17? Perguntei, minha voz trêmula. Esse era o horário em que o primeiro dono, o Sr. Felisberto, um relojoeiro, chegava bêbado da taverna e batia na esposa. É como se a casa tivesse marcado aquele instante como o início de tudo. Depois, foi só acumulando. Ele abriu uma gaveta e tirou um caderno antigo, encadernado em couro. Registro de inquilinos. Veja você mesma. Folheei. A lista era longa, indo até os anos 20. Períodos de ocupação, 1 semana, 3 dias, 1 mês. Nos comentários, sempre a mesma coisa, com palavras diferentes, ruídos noturnos, sensação de pânico, vozes, móveis se movendo sozinhos. O último, antes de mim, tinha escrito apenas, eu não consigo dormir. Ela me obriga a reviver. A casa não é assombrada no sentido tradicional, explicou Tavares. Não há espíritos tentando se comunicar. É pior. É um sistema de reprodução. E ela te força a testemunhar, a sentir a atmosfera. Com o tempo, os inquilinos dizem que os ecos começam a grudar neles. Grudar? Você começa a sentir as emoções como se fossem suas. O medo da esposa espancada. A angústia da mãe que perdeu um filho ali nos anos 50. A raiva de um estudante que se enforcou no sótão nos anos 80. A casa não te ataca. Ela te conecta ao sofrimento acumulado em suas paredes. E ninguém aguenta ser um receptáculo de tantas dores alheias. A explicação era aterradora, mas fazia um sentido perverso. Eu não via vultos. Eu ouvia e sentia os resquícios de tragédias passadas. Por que não demolir? Já tentamos. Os operários se recusaram a voltar depois do primeiro dia. Ferramentas sumiam. Um deles teve um ataque de pânico, gritando que as paredes gemiam. A prefeitura caiu fora. E o dono, um herdeiro que mora na Europa, não quer saber. Só quer o aluguel simbólico, para não deixar a casa abandonada de vez. Voltei para casa com uma decisão, eu era forte. Era racional. Um fenômeno psicoacústico, uma ressonância. Eu poderia estudar aquilo, documentar. Talvez fosse uma oportunidade única. Naquela noite, preparei-me. Coloquei um gravador digital na sala, câmeras no corredor, usando o notebook. Deixei uma caneta e um caderno ao lado da cama. 3h17. Desta vez, foi diferente. A pressão veio, mas junto,
Uma onda de calor intensa, seguida pelo cheiro forte de fumaça e carne queimada. Gritos. Gritos agudos de criança ecoaram pelo corredor. Não eram gravações. Eram presentes, cheios de um terror vivo e fresco. E então, a conexão que Tavares mencionou aconteceu. Deitada na cama, fui invadida não por um som, mas por uma memória que não era minha. Vi, atrás das pálpebras fechadas, chamas laranjas dançando no corredor. Senti um desespero agudo, a necessidade visceral de correr, mas um peso imenso nas pernas. O cheiro de fumaça entrou em meus pulmões, e eu comecei a tossir, sufocar, de verdade. Meus olhos arderam. Era o eco de um incêndio que aconteceu naquela casa nos anos 70. Não era mais testemunha. Quando o episódio passou, às 3h34, eu estava no chão do quarto, a quilômetros de distância da cama, com o roupão rasgado e as unhas sangrando de tanto ter agarrado o piso. O caderno ao lado da cama estava cheio de rabiscos frenéticos, feitos pela minha própria mão, mas em uma caligrafia que não era minha. Socorro, ele está aqui com o fósforo, socorro. Olhei para as câmeras. Todas haviam captado apenas estática densa durante os 17 minutos. O gravador só registrava um ruído branco ensurdecedor. A casa não estava me assombrando. Ela estava me assimilando. Inserindo minhas próprias memórias, meu próprio medo, no catálogo dela. Eu não era mais uma inquilina. Era uma futura faixa no álbum de horrores da morada do Eco. E pior, eu comecei a perceber que, durante o dia, sussurros baixos, ecos das tragédias, às vezes vinham à minha mente quando eu estava acordada. Um flash da dor no peito da esposa espancada ao ver uma vassoura caída. Um arrepio de desespero do estudante ao olhar para um cabo elétrico. A casa estava me reprogramando. E eu tinha a terrível sensação de que, se eu não fugisse logo, às 3h17 da manhã, eu não ouviria mais os horrores. Eu me tornaria um deles, preso no loop eterno, esperando o próximo inquilino para passar adiante a minha própria agonia. O dia seguinte à experiência do incêndio foi um borrão de pânico e decisão. Eu não podia ficar. A racionalidade tinha evaporado, queimada junto com a memória fantasma das chamas. Meus pertences? Roupas, livros, o laptop. Tudo parecia descartável, contaminado pelaquele lugar. Enchi uma mala apenas com o essencial, deixando para trás móveis, utensílios, toda uma vida recente que a casa já considerava seu arquivo morto. O Sr. Tavares atendeu meu chamado com uma resignação funesta. Já está indo embora, dona Ana? Nem completou o mês. A senhora pode ficar com o depósito, com o aluguel adiantado, contudo, minha voz saiu acelerada, cortada pela ansiedade. Só me tire daqui. Hoje. Ele veio pessoalmente, com seu carro velho. Ao me ver saindo, pálida e com as malas, seu rosto não teve surpresa, apenas uma profunda tristeza. Ela grudou em você, não foi? Os ecos. Eu apenas balancei a cabeça, incapaz de articular o terror que agora era uma segunda pele. Ele me levou a um motel barato no centro. Descanse, foi tudo que disse. O primeiro dia longe da casa foi de um alívio intoxicante. O silêncio do hotel era apenas silêncio, não aquele vácuo carregado que precede a reprodução dos horrores. Dormi por 12 horas seguidas. Pensei que estava livre. No segundo dia, as interferências começaram. Estava no café da manhã do hotel, sozinha. Um garoto derrubou um copo de leche. O barulho do vidro se espatifando no piso de cerâmica foi como um gatilho. Instantaneamente, não estava mais na lanchonete. Sentia o gosto de cachaça na boca, um gosto que não era meu. Uma raiva cega e incontrolável subia pelo meu peito. Meus punhos se fecharam sozinhos. Era o eco do Sr. Felisberto, o relojoeiro bêbado. Durou 3 segundos, mas foi intenso, vívido, meu. Tremi toda, derrubando minha própria xícara. As pessoas olharam. Eu me levantei e fugi. Era isso que Tavares quis dizer com grudar. A casa não tinha fantasmas que me seguiam. Ela tinha injetado em mim clipes das memórias que coletou. Pequenos arquivos de trauma que ativavam aleatoriamente, com os estímulos certos. Um cheiro de álcool gel, que me lembrava hospital, trouxe o desespero silencioso da mãe que perdeu o filho. O som de uma porta batendo ao vento desencadeou o pânico sufocante do estudante no sótão, na noite em que decidiu não sair dali vivo. Eu estava virando um catavento de agonias alheias. Uma antena captando o sofrimento de décadas. A gota d'água foi na farmácia. O farmacêutico, um homem gentil, passou minha compra de calmantes pelo leitor. O beep do código de barras foi o estímulo. Uma imagem explodiu na minha mente.
3h17 no relógio analógico de parede da cozinha da casa. O cheiro de fumaça. E, claro e distinto, uma voz de criança, minha voz na memória emprestada, gritando: "Ele tá com o fósforo, mãe. Ele tá com o fósforo." Gritei. Gritei alto na farmácia. O farmacêutico assustado chamou a segurança. Eu saí correndo, deixando tudo para trás. Percebi então, não bastava fugir da casa. Eu tinha que me desconectar dela. Mas como se desprender de algo que não era um espírito, mas uma impressão psíquica, um vírus emocional? Lembrei de um nome nas anotações do caderno do Sr. Tavares. Uma inquilina dos anos 90, uma senhora chamada Dona Yara, que ficou um mês inteiro, um recorde, e depois se mudou para um asilo em Mariana. O comentário no caderno dizia: única que não reclamou. Disse que aprendeu a silenciar os sussurros. Era uma tênue esperança. Consegui o endereço do asilo com Tavares, que relutou, mas finalmente cedeu. Ela não é mais a mesma, Dona Ana. A casa tirou algo dela. Dona Yara era uma senhora frágil, de olhos muito claros, sentada em uma cadeira de balanço olhando para um jardim. Quando me aproximei e disse de onde vinha, seus olhos se fixaram em mim com uma lucidez repentina e aguda. A morada do eco, ela disse, a voz áspera pelo desuso. Ela te deu os presentes, não foi? Os pedacinhos de dor. Sim. Como faço para devolvê-los? Ela riu, um som seco como folhas. Não se devolve. Você dilui. Você enterra. A casa é uma esponja de sofrimento. Você virou uma esponjinha menor, carregando um pouco do que ela absorveu. Tem que espremer. Como? Ela se inclinou para a frente, num sussurro conspiratório. Você tem que dar uma memória forte a ela. Mais forte que as que grudaram em você. Uma memória sua, real, de algo que você superou. Algo que foi doloroso, mas que você venceu. Quando o eco ativar, você não se entrega à memória emprestada. Você sobrepõe a sua. Mostra para a casa que a sua história é dona da sua mente. É uma disputa. Você ganha, o laço afrouxa. Parecia loucura. Antropomorfizar uma casa, fazer uma disputa psíquica com um imóvel. Mas era a única teoria que tinha. Voltei para Ponte Nova, mas não para casa. Fiquei no hotel. E esperei o próximo ataque. Ele veio naquela noite, no banho. O vapor quente, o som da água, algo, ativou o eco da esposa espancada. Senti o medo gelado, a vergonha, a dor no braço. Desta vez, não me deixei levar. Fechei os olhos e, com toda a força da minha vontade, puxei a minha memória mais dolorosa e recente, a cena do divórcio. A assinatura dos papéis, a sensação de fracasso, o olhar vazio do meu ex no tribunal. Foi horrível reviver aquilo. Mas era meu. Era uma dor que eu conhecia, que era parte da minha história, não um arquivo corrompido alheio. Concentrei-me nela, visualizando cada detalhe, sentindo novamente a angústia, mas também a sobrevivência. A lembrança de que tinha saído dali, tinha me mudado, estava tentando recomeçar. O eco da esposa espancada vacilou. Como uma estação de rádio com interferência. Por um momento, as duas dores se misturaram, uma cacofonia insuportável na minha alma. Então, lentamente, a memória fantasma começou a se dissipar, como fumaça soprada pelo vento. A dor no braço sumiu. Eu estava ofegante, encostada na parede do banheiro, mas uma centelha de esperança, real e quente, acendeu dentro de mim. Funcionava. Nas semanas seguintes, foi uma guerra silenciosa e exaustiva. Cada ativação dos ecos era um campo de batalha. Eu contra-atacava com minhas próprias memórias duras. A morte da minha avó, uma traição de uma amiga próxima, o pânico de me perder na cidade grande quando criança. Cada vitória, por menor que fosse, diminuía a intensidade e a casa, ou a conexão com ela, estava recuando. Eu não era mais um receptáculo passivo. Era uma adversária. Um mês depois, senti que precisava do enfrentamento final. Voltei à rua direita, número 571, pela última vez. Era dia. A casa parecia inócua, quase convidativa. Abri o portão, ainda tinha a chave, e entrei. O silêncio era pesado, mas era o silêncio de um predador observando. Sentei-me no meio da sala vazia, onde meu sofá havia estado. Você não me pegou, disse em voz alta, minhas palavras ecoando nas paredes nuas. Eu peguei pedaços seus, sim. Mas eu estou devolvendo. Um por um. Eles estão sendo apagados por coisas que eu vivi. A minha dor é mais forte porque é minha e eu sobrevivi. Nada aconteceu.
Nenhum sol, nenhuma mudança de pressão. Talvez eu parecesse uma louca falando sozinha. Mas eu senti, no meu próprio peito, um nó se desfazendo. O último elo, aquele que conectava o meu terror à casa, se rompeu. Saí e nunca mais voltei. Mudei-me para outra cidade, comecei outro trabalho. Os ecos raramente voltam. Quando voltam, são sussurros fracos, facilmente abafados pelo volume da minha própria vida. Mas aprendi uma coisa: algumas casas não são feitas de tijolos e argamassa. São feitas de tempo e lágrimas. E o aluguel barato nunca é pelo imóvel. É pela estadia no museu de horrores de gente que você nunca conheceu. E a taxa de saída é pedaços da sua própria paz. A casa ainda está lá, à venda. O anúncio online continua, com fotos lindas e o preço irrisório. Às vezes, por curiosidade mórbida, eu olho. E nos comentários, vejo perguntas recentes: ainda está disponível? Eu nunca respondo. Mas fico imaginando, todas as vezes, quem será o próximo curador involuntário da coleção da Morada do Eco. E se ele será forte o bastante para silenciar os sussurros, ou se